Bom dia, meu povo. Bom dia, minha pova. Sejam todos bem-vindos. Hoje com Jamal Júnior, lá de São Paulo, da Igreja Una. A gente vai falar um pouco sobre vida, família, ministério. Jamal é um cara que eu admiro muito, um cara que eu gosto demais da maneira como ele faz igreja, o jeito que ele pensa. E eu quero deixar um texto, 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 221, guarda isso para o teu dia hoje. E o texto ele fala o seguinte aqui pra gente. 1 Pedro 2:21. Deixa eu abrir aqui para você. Aí. 2:21. Pedro 2. Tô no 2:21. Para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Mais uma vez, 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Eu e você aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem tanto costume de caçar. Mas quando o texto está falando sobre os passos, eu entendo que isso me leva dentro de uma... Passos e pegadas são caçadores. Quando você vai para a Alemanha, vai para a Califórnia, vai para Canadá, você vai perceber que é uma coisa muito natural das pessoas, elas têm o hábito de caçar. Então na Alemanha você caminha assim no meio das plantações, você vai ver algumas cabines onde caçadores, eles por hobby, por prática de esporte, eles caçam. Cada animal tem sua pegada e cada pegada tem o seu comportamento. Os animais eles têm diferentes comportamentos dentro de uma floresta. E como que você faz a leitura do comportamento de um animal? Você faz a leitura do comportamento baseado nas pegadas que você descobre dele. Então você vê pegadas na neve, você vê pegadas no barro, você vê pegadas as patas que arranharam as árvores. E quando esse texto aqui fala, por isso sigam os seus passos, ele está falando aqui sobre Jesus, que vocês foram chamados também por Cristo, porque ele também sofreu no vosso lugar. Você sabia que Jesus tinha uma vida de sofrimento? Olha que contradição com aquilo que a gente escuta. A gente escuta que na verdade a gente é crente para a gente sair de uma vida de sofrimento, mas na verdade a gente é crente para saber entrar numa vida de sofrimento. Não seja ingênuo, no mundo tereis aflições. Jesus ele já deixou muito óbvio e claro, no mundo tereis aflições. É por isso que existe tanta gente decepcionada, tanta gente desviada, existe tanta gente desacreditada da igreja, desacreditada de um pastor, porque a sua ingenuidade foi para a religião, foi para a igreja universal, foi para a igreja assembleia, foi para a igreja batista e falou, agora meus problemas acabaram. Ei, teus problemas na verdade eles começaram. Por quê? Porque você é um solucionador de problemas. Se existe uma expectativa que Deus tem na sua vida, é que você seja um solucionador de problemas. A questão é que você precisa entender as pegadas de quem você está assistindo, você está observando quais pegadas. Nesse mundo aqui você tem as pegadas do homem de negócio, você tem as pegadas de uma mulher de sucesso, você pode analisar as pegadas de um político influente, você pode basear sua vida nas pegadas de um multimilionário, dono de uma multinacional. E as pegadas que você observa são as pegadas que você segue, as pegadas que você observa, as pegadas que você para analisar, são os percursos que você segue. E esse texto está dizendo assim, por isso sigam sigam os seus passos. Sigam o exemplo de Jesus seguindo os seus passos.
Jesus nesse mundo, ele tinha um percurso. Jesus tinha um percurso. Jesus, ele sabia como sentar com o pobre. Jesus sabia se ele sentava com o rico. Jesus sabia se ele parava no boteco. Jesus sabia se ele entrava na casa de pecadores. Imagine que 33 anos de Jesus, se você pudesse olhar assim um mapa dos 33 anos e conseguisse analisar as pegadas de Jesus, os footprints de Jesus, os steps de Jesus, o tracking de Jesus. Se você pudesse acompanhar a trilha que Jesus fez nesse mundo, você ia se surpreender aonde ele estava no dia 31 de julho. Você ia se surpreender que 30 dias depois ele estava já em outro lugar. Você ia se surpreender lugares que ele entrou. Você ia se surpreender lugares que ele desviou. Você ia se surpreender com horários que Jesus talvez acordou e saiu caminhando. Por isso, entenda na sua mente que o seu gabarito, o seu padrão, ele precisa ser um pouco mais orientado pelos passos de Jesus. Se Jesus hoje vivesse dentro das suas calças, que rotina ele teria hoje? E eu não estou falando para você assim, comer gafanhoto, começar a se vestir só com pele de ovelha. Não estou falando de você viver uma vida obsoleta. Eu não estou falando para você tentar ser Jesus na época dele. Eu estou perguntando, se Jesus vivesse a sua época hoje, qual seria a rotina de Jesus? O que Jesus preservaria? O que Jesus, na verdade, ele priorizaria? Então guarde isso para você. 1 Pedro 2:21, 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus sofreu, estou falando em espanhol já. Jesus sofreu no nosso lugar. Se eu quero seguir o exemplo dele, a primeira coisa que eu já preciso colocar na mente é que eu vou sofrer no lugar de alguém. Você vai levar o dano, você vai talvez levar a pior parte. Só que quem é mais maduro, só quem é mais maduro consegue levar o dano. Só quem é mais forte consegue assumir o dano, consegue entrar na frente para proteger. Eu costumo entender a vida dizendo que a vida tem dois lados. Existe o lado daqueles que são servidos, aqueles que pegam emprestado, existe o lado daqueles que precisam ganhar, os que recebem, e aí existe outro lado da mesa da vida, que são aqueles que servem, são aqueles que dão emprestado, que emprestam, são aqueles que dão normalmente, são sempre aqueles que estão dando, não recebem, e existem aqueles que protegem, aqueles que se expõem, que correm o risco. Que lado da vida você quer estar? Um lado é confortável, o outro lado, na verdade, é honroso. Um lado você vive usufruindo, do outro lado você vive escrevendo uma história. Todos aqueles que viveram no conforto provavelmente passaram em branco na história, passaram em cinza na história. Você viveu uma vida tentando se guardar, viveu uma vida tentando alcançar o teu lugar de segurança e proteção, talvez pode te deixar anônimo para o resto da existência, para o resto da vida. Mas se você entrar, assumir na tua vida que você quer mudar de lado de mesa, ou seja, perder para você já é um acordo inicial. Servir para você, ser usurpado para você já é uma coisa previsível. Emprestar para todo mundo e ninguém te pagar já era uma coisa que você começou emprestando sabendo disso. Então você não espera mais nada de volta. Você ser aquele que sempre paga a conta de todo mundo, sempre ser aquele que está dando e nunca recebe, precisa ser já um acordo inicial, precisa ser já uma posição que você preferiu estar. Uma vez eu estava dentro do meu carro aqui no Parolim, na frente do Extra, e estava uma chuva assim, não dava para dirigir direito o carro, eu não conseguia, o limpador não vencia. Estava escuro, eu não enxergava para fora, o carro todo embaçado, e eu lembro que eu estava muito nervoso porque eu não conseguia enxergar nada. Era uma situação, sabe aquela situação que você não quer parar porque você está atrasado, mas você também não consegue continuar porque está tudo embaçado. E de repente eu olho um vulto na minha janela batendo assim, ó, e pedindo moeda. E naquela hora assim eu fui tomado, eu surtei naquela hora, porque na verdade eu já estava muito nervoso dentro do carro.
Sabe quando você fica nervoso? E de repente eu olho um vulto pedindo. Aí eu olhei e falei, porra, não é possível que até hoje você está pedindo dinheiro aqui, né? Eu fiquei muito nervoso, eu xinguei o cara. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo e me quebrou para sempre no meio. Naquela hora o Espírito Santo falou, você acha que ele está tendo alguma vantagem de estar no meio de um temporal, batendo na tua janela, pedindo dinheiro para você? Você acha mesmo que ele gosta, que ele gostaria de estar ali porque tem alguma vantagem em ser malandro no meio de uma tempestade pedindo dinheiro para você? Você preferia estar Aí o Espírito Santo falou comigo. Você preferia estar do lado de fora desse carro pedindo dinheiro, ou você preferia estar dentro desse carro aqui podendo jogar a moedinha para fora do carro? Meu, naquele dia nunca mais eu perdi a consciência da posição que eu ocupo. Meu, sabe por que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber? É óbvio, porque só dá quem tem, quem não tem não pode dar. Por isso que se você não pode dar, é porque você está numa condição inferior a quem você recebe. Então, na verdade, não reclame de ter que dar as coisas para ninguém. Não reclame que você sempre paga a conta. Meu, ao contrário, se enxergue. Fala assim, meu, estamos em 20 pessoas aqui. Sou eu que tenho condições de pagar a conta para 20 pessoas. Sabe, a gente vive num mundo muito vagabundo, num mundo muito... Eu queria usar uns palavrão aqui, mano. Na boa. Esse mundo é desgraçado. Esse mundo te torna um escravo como todos os outros. Essa é a cultura. Cultura é um exército de escravos. E se você deixar, você entra nesse exército de escravos e esquece quem você é. Você é aquele que nasceu para governar, você nasceu para reinar em vida, você nasceu para servir. Se você não tem dinheiro, você vai servir com as tuas mãos. Se você não tem mão, você vai servir com a tua voz. Se você não tem voz, você vai servir com o teu olhar. Não sei. Mas não existe desculpa para você não servir nesse mundo. Não existe desculpa. A menos que você seja muito debilitado a ponto de você adoecer sendo saudável. Você não pode adoecer sendo saudável. Você não pode ter uma depressão tendo direito a 2 pernas. Você não pode ter uma depressão tendo direito a falar quando tem gente que é mudo. Você não pode ter direito à depressão se você tem direito de olhar o mundo enquanto alguns são cegos e precisam andar com uma vareta. Você não tem esse direito. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender o que é que valor desse mundo é tão superior que me adoece a ponto de eu ficar numa cama, num quarto escuro, deprimido. Que valor que é esse? Que mundo é esse que a gente vive? Por isso, siga os passos de Jesus. Talvez você nunca vai ver Jesus deprimido. Por quê você nunca vai ver Jesus deprimido? Porque quem vive assim não tem tempo para se deprimir. Quem vive assim, servindo os outros, dando emprestado, fazendo a segunda milha, servindo as pessoas, não tem tempo para se deprimir, mano. E eu sou exemplo claro disso. Depressão é tempo ocioso. Hoje o tema aqui não é depressão, e nem se ofenda se você estiver deprimido, mas eu não encontrei uma pessoa que consiga ser deprimido sem tempo. Todas as pessoas deprimidas, elas precisam de tempo. Quando você não tiver tempo mais para isso, você vai esquecer de você... Vai esquecer de você achar que tem o direito de ficar deprimido. Mano, onde está a maior concentração de deprimido? No bairro nobre da cidade ou no bairro pobre da cidade? Vai lá ver. Entra numa favela, você vai ver o número de deprimidos que você tem numa favela. É mínimo. Não dá tempo de ser deprimido, porque a vida te pede, a vida manda você, acelera. Senão você vai ficar sem comer, acelera, senão teus filhos vão ficar sem fralda, acelera, senão você não vai ter aquecimento no inverno, acelera. Aí você tá lá dentro de uma mansão, solitário, vou me jogar aqui da sacada, eu não aguento mais, eu não sei o que, falta de ter o que fazer, precisa de ocupação, precisa entender que você nasceu para ser uma solução social, não um problema dentro da estatística. Não tenho preconceito com quem tem depressão, só tenho desespero de saber que alguém tá lá. Tem que sair de lá, saia da depressão, você não tem o direito de ser deprimido se você tem um corpo em funcionamento. Agora, se você está numa cadeira de roda, talvez já seria uma razão para você ser deprimido.
Se você não consegue olhar, não consegue falar, se você não, as suas faculdades mentais elas não funcionam, se você tem um filho especial que ele te drena 100% do seu tempo, talvez sim você teria um primeiro motivo para ser deprimido. Um motivo racional. A questão é que quem tem esse filho também não tem tempo para ser deprimido. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Tem um monte de gente assistindo aqui. Eu sei que isso pode ser muito ofensivo, mas estou falando do profundo da minha alma, do meu coração. Estou falando do que eu realmente creio. Eu tenho 9 pessoas na minha família de primeiro grau. É pai, mãe e 7 irmãos. Eu não tenho histórico de depressão na minha família. Por quê? Porque a vida empurrou a gente. A vida atropelou a gente. A gente sofreu demais. Meus irmãos sofreram demais. E não deu tempo de eu pensar que podia ter uma segunda opção de eu me deprimir. Então, agora, sem muitas delongas, obrigado por todos vocês que estão aqui comigo. Quero chamar meu amigo Jamal Júnior. Jamal, cadê você, Jamal? Jamalzão. Jamal. Ih, será que o Jamal esqueceu de entrar hoje? Bom, a princípio ele não está aqui ainda. Jamal, cadê? Jamal. Deixa eu escrever para ele aqui no... Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Cadê? Tá aí. Shelly está dizendo que também penso assim, nós não somos vítimas, nascemos para ser uma solução social e não um problema na estatística. O Jonathan Israel está dizendo aqui. Bruno está aqui. Priscila Nightingale está aqui. O André. Clarice Noan, lá de Orlando. Ô, Clary, tudo bem? Rebeca Giuliari. Fala, pastora. Bom que você está aqui. Lucas Ochalane. Muito bom, pessoal. Tem gente que eu conheço aqui, tem gente que eu conheço aos poucos, tem gente que eu só conheço pelo nome aqui do Instagram. Cadê? Jamalzão, tá por aí, mano? Se o Jamal tiver aí, manda o convite, Jamal. Não tá aqui ainda. Hoje é sexta-feira. Ó, Boqueirão não sai de mim, mano. Eu fico lembrando até do Boqueirão. Jamal esqueceu da gente, pessoal. Só pode. Mas tava boa a conversa aqui, não tava? Fala a verdade. Até me empolguei aqui, hoje é 11h30. É pra ser só 5 minutinhos. O Jonathan aqui. Ô, Jonathan, nos conhecemos de GKPN. Que legal, cara. Muito bom, GKPN. Falei aqui ontem sobre GKPN. Cadê? Eu acho que o meu convidado hoje não veio. Então... Posso chamar o Bruno aqui? Brunão? Venha. Posso te chamar aí, Bruno? Manda solicitação aqui, Bruno Anciuti. Tem um testemunho bom. Tem um testemunho maneiro. Bruno Anciuti. Vamos conversar então, Bruno? Enquanto o Jamal não chega. Te apresentar para as pessoas. Chama a Aline. Tá mandando chamar a Aline aqui, amor. Ó, a Aline já tá correndo ali, ó. Já levantou, saiu até da sala. Você tá sempre fazendo almoço comigo. Ô, Su, sério? Eu vejo que Su da ilha, Mauri da ilha, falo, Mauri... Como é que é o Mauri? É o Mauri da ilha, acho que ele também é o Insta, né? E aí é sempre bom saber que somos bons e velhos amigos, bons tempos do surfismo de Cristo. A Aline tá correndo. Bruno Anciuti tá aí?
Nós na Travel tá dizendo que depressão é falta de pressão. Se você não reagir, a pressão é maior. Faz sentido, muito bom mesmo. Então, peraí. Tem aqui, ó. Beleza, Bruno. Sem problema. Aline, quer entrar? Dá oi? Ah, entra aí. O pessoal tá pedindo. Não, hoje me deixaram na mão aqui. Beleza. Deixa eu falar aqui, ó. Ó, estão te chamando. Ela falou que não tá nem penteada, pessoal. Eles escutaram você falando aqui. O que? Então é o seguinte, eu vou continuar falando aqui, ó. Três quedas que a humanidade está tendo. Três quedas que a humanidade está tendo. Nesse tempo de pandemia, eu não sei se você está por dentro, mas o lockdown está começando no Brasil, em várias cidades. Rio de Janeiro já está sendo pressionado para isso, Manaus, principalmente no norte, Maranhão. E ontem saiu uma estatística que 40% da família brasileira teve a sua renda impactada. Isso deve ser normal em vários países já, mas isso quer dizer que você está com menos dinheiro. Só que eu estou muito animado nessa minha análise, por quê? Porque o rico está perdendo muito dinheiro e o pobre não está perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para perder. O pobre, ele está perdendo quase nada. Por quê? Porque na verdade está sobrando mais para o pobre. O pobre gastava mais com deslocamento, o pobre gastava mais com conta de carro, pneu quebrado, carro que o motor quebrou, e agora ele não sai de casa. Não sei se você percebeu, mas os custos caíram. A gente se refere às vezes a nossa falta de dinheiro. Só que se você perceber que um dos fatores da pandemia é que a gente parou de fazer, e na verdade fazer que sai caro. Ficar viajando, inventando moda, inventando custos, isso que sai caro. Então, se você pensar que todo mundo ficou em casa, diminuiu drasticamente o número de acidentes. Não sei se você sabe disso. Só essa BR aqui, ó, entre Curitiba e São Paulo já matou mais que a Segunda Guerra Mundial. Sabia disso? As BRs elas estão ainda mais vazias. Os acidentes de trânsito caíram lá embaixo. As ocorrências elas caíram lá embaixo. Isso tudo são efeitos colaterais de quem entendeu que tem que fazer menos. Quanto menos a gente faz, mais hibernando a gente fica, menos custo a gente tem. Obviamente que você deve ter dobrado quase o custo de água, o tanto que você gasta de água em casa. Você deve ter gastado mais gás, você deve ter gasto mais energia, e tá tudo bem. Só que isso é pouco comparado a tudo que a gente gastava numa vida de turismo, uma vida de muita saída, muito restaurante, muito isso, muito aquilo. E aí eu cheguei a 3 pontos que a pandemia ela está fazendo a humanidade cair para cima. Nós estamos caindo para cima com toda a dificuldade que a gente está tendo. Em primeiro lugar, nunca teve tanta gratidão pela saúde. Não sei se você percebe, mas as pessoas elas estão se sentindo seguras de serem saudáveis. As pessoas estão se sentindo motivadas a fazer exercício físico. Eu acredito que nunca antes a gente parou para pensar quanto é importante você estar protegido contra uma enfermidade. Coronavírus é uma coisa, esses dias eu recebi um áudio e aí a mulher falava assim: "Ô filha, tudo bem? Graças a Deus não é coronavírus."
Aí a filha perguntou, mas então o que que era, mãe? O que que era a infecção do nosso irmão? Era só dengue hemorrágica, mas graças a Deus não é coronavírus. E era muito engraçado esse áudio, porque dava para perceber o alívio dela de não ser coronavírus, mas ela nem sabia o que era dengue hemorrágica. E aqui eu percebo que as pessoas, elas de fato, elas no subconsciente, elas estão pensando isso. Graças a Deus não é coronavírus, mas o coronavírus não é tão assim como estão falando. Não é mesmo, fica tranquilo. Nossa, bateu o recorde de pessoas que morreram no Brasil. Morre mais gente de tuberculose no Brasil do que coronavírus. Não sei se sabe disso. Por ano é 300 mil pessoas morrem no mundo de tuberculose. Até hoje não chegou nem perto a morte de coronavírus ainda, no mundo inteiro. De um ano só. A gente está falando de uma pandemia global. Então, a gente precisa entender as proporções. A tuberculose não é tão contagiante assim. Só que ela talvez é mais letal, muito mais letal. Tuberculose é muito mais letal do que a letalidade do coronavírus. O problema do coronavírus é que ele é altamente contagioso e minimamente letal. O coronavírus ele acentua uma enfermidade de quem já estava doente antes. Raramente você vai ver uma pessoa morrendo do coronavírus, você vai ver ela morrendo de outras enfermidades, obesidade, pressão alta, diabetes, uma anormalidade. E então, eu conversei esses dias com um amigo meu e a gente tem falado aqui que, você precisa crer que maior que está em você do que o que está no mundo, maior que está em nós do que o que está no mundo, e no mundo está incluído o coronavírus. No mundo está incluído a alta do dólar, no mundo está incluído o despencamento da bolsa de valores. Maior é o que está em nós, maior é o que está em você do que todos aqueles que estão na circunstância. A circunstância nunca vai ser maior do que você se você deixar. Se você permitir que a sua circunstância seja maior do que o que está dentro de você, aí talvez sim venha a depressão, porque falta a pressão daquele que está sobre a tua circunstância. É o que a Mari acabou de comentar com a gente. E eu acredito que a gente precisa se atentar melhor para a nossa saúde. A gente precisa se atentar melhor. Eu nesse sabático de 10 meses, nos últimos 3 meses, sem coronavírus, sem nada, eu comecei a perceber alguns ralos que eu tinha na minha saúde. Comecei a perceber algumas inflamações, algumas alergias que eu tinha. E comecei a prestar atenção no que eu estava comendo. Eu sem fazer dieta, eu apenas comecei a entender melhor o ciclo de alimentação. Eu deixei nos meus últimos 3 meses 10 quilos para trás. 10 quilos a mais que eu tinha, e eu não era obeso. Eu era apenas sobrepeso. Pelo meu IMC, eu estava acima da normalidade do meu peso. E aí eu comecei a me atentar o quanto a gente deposita muito tempo naquilo que adoece e pouco tempo naquilo que te mantém vivo. A coca te adoece, o hambúrguer te adoece, o carro que você nunca mais andou e caminhou na rua, ele te adoece. Por quê? Porque você começa a ficar sedentário. A gente investe no que é sedentário. Ó aqui, ó, quem está aqui. Bom, deixa eu só terminar aqui de responder ele. Ele está num momento bem... Tá explicado aqui. Ele acabou tendo que ir na empresa dele e tá passando pela dor do desligamento de funcionários hoje. E aí ele tá falando que o dia tá dark para ele lá. Deixa para a próxima. Jamal tá pedindo oração aqui e a gente vai orar por ele no final aqui, mas a esposa dele tem um dos maiores salões de beleza da cidade deles lá, e provavelmente hoje ele está passando pela dor de ter que mandar colaboradores
dispensando eles da empresa. Então está explicado aqui. Mas voltando aqui, falando de saúde, a gente investe demais naquilo que deixa a gente doente e investe de menos naquilo que deixa a gente disponível, que deixa a gente saudável, ou no nível hormonal, no nível vitamínico, mineral. Tudo isso são ligações químicas que o teu corpo ele precisa. Então a gente investe mais no fast food do que na comida de alta densidade nutricional. Você sabia que se você comesse direito, você teria todos os remédios que você compra dentro da alimentação? A tua alimentação é o teu próprio remédio. A questão é que a gente não se alimenta mais como deveria. Por isso que aí a gente precisa comer lixo e comprar o remédio para o lixo que a gente come. Então a gente precisa se atentar nisso. E eu acredito que a pandemia nunca antes teve tanta gratidão por saúde. As pessoas elas estão percebendo isso. Número 2, nós estamos caindo para cima. É uma queda para cima da humanidade, porque nunca houve tanta consciência no valor dos relacionamentos. Eu acredito que isso reiniciou para muita gente, reiniciou um tempo de reflexão sobre, cara, quanto vale meu pai? Talvez você nunca passou pela dor de passar um dia das mães sem ir lá abraçar tua mãe. É gente que tem uma sogra, metade da casa que está feliz, que não vai precisar abraçar ela no dia das mães, a outra metade está triste. Porque a metade é da sogra, a metade é da mãe. Não, estou brincando, minha sogra, te amo demais. Mas na verdade minha sogra não quer abraçar a gente. Minha sogra está enclausurada faz 70 dias já que ela está literalmente guardada na gaveta. Ela só me assiste pela janelinha aqui. Ela deve estar aí me assistindo. Só que hoje a gente percebe o quanto minha sogra faz falta aqui. Minha sogra faz falta no almoço, faz falta a comida dela, faz falta as crianças estão pedindo para ela. E eu creio que a gente precisa investir muito mais tempo e dinheiro em relacionamentos do que tempo e dinheiro em trabalho. Eu canso, assim, uma ofensa para mim, o cara ele viver a vida em cima das passadas do trabalho dele e eliminando pessoas que estão no meio falando assim, desculpa, não vou poder porque eu estou trabalhando, desculpa, preciso ir embora porque eu tenho que acordar cedo amanhã, desculpa, e no final a gente prioriza muito mais o trabalho do que as pessoas. Você sabia que você prioriza aquilo que você valoriza? Aquilo que você valoriza é o que se prioriza. E quando você prioriza, você não percebe, mas você deixa transparecer para as pessoas o quanto você valoriza aquilo. Então, se você quer saber o que realmente importa para uma pessoa, analise o que ela prioriza. Você vai ver que ela prioriza mais o dinheiro dela do que o filho dela. Você vai ver que ela prioriza mais, porque se ela não fizesse isso, ela não trabalharia tanto. A gente não trabalharia tanto, porque trabalho que você vende teu tempo é um nível de escravidão. Nunca na história nós vivemos um tempo de tamanha escravidão do que esse tempo chamado hoje. A questão é que antigamente os escravos eles estavam na senzala. Hoje os escravos eles andam de iPhone, terno e gravata, recebem um carro novo para poder ter um status, só que eles não têm tempo. A escravidão contemporânea é marcada pelo tempo que você não tem. Quanto menos tempo você tiver, maior é o escravo que você se tornou. Porque escravidão é você não ter direito de ir e vir quando você quer. Escravidão é a habilidade de alguém dizer para você o que você pode e o que você não pode. E é isso que um lugar alto na carreira faz. O CEO de uma empresa é o primeiro entre os escravos. O CEO de uma multinacional é o maior dentre os escravos. Primeiro porque a empresa não é dele. Então ele é o primeiro funcionário da empresa. Segundo que ele é o primeiro que entra e o último que sai. E tem uma regra. Você provavelmente vai descobrir que todo CEO não pode desligar o telefone. Sabe o que é isso? Sexta-feira de madrugada toca o telefone. Sábado de manhã, 5 horas da manhã, toca o telefone. Por quê? Porque castraram. Você tem tanto de carro para você usar. Você pode escolher o carro que você quiser. Você pode morar onde você quiser. A empresa paga onde você quiser. Só que tem o teu tempo é nosso. Que vida medíocre é essa? Que vida medíocre é essa que você tem tudo, mas o tudo que você precisa eles tiram de você? Porque você não faz nada sem tempo. O tempo é o ativo. É
o recurso mais precioso que um ser humano tem. O tempo que você vendeu é a vida que você não viveu. O tempo que você vendeu é a vida que você não viveu e nunca vai viver. Pegue todas as horas trabalhadas de uma empresa. Pega aí uma empresa que você trabalhou e foi mandado embora. Você foi mandado embora, teve um acerto, você gastou o acerto e agora soma todas aquelas horas e soma em anos de vida que você perdeu. Você não vai viver eles. Nossa, eu não vou viver eles, mas eu já vivi. Como que você viveu? Você viveu trabalhando. Aí o dinheiro que você tem, na verdade, já gastou. Por quê? Porque viver daquele jeito ali te dá muito prejuízo. Aí você pagou um plano de saúde que você não usou, porque você não fazia nada, você só trabalhava. Você pagou um seguro de carro, mas o carro ficava no estacionamento que você pagava mais uma mensalidade para o carro ficar estacionadinho ali, não usava o carro também. É impressionante isso. Vida é o tempo que você pode desfrutar. Com carro, sem carro, com bicicleta, morando num apartamentinho, morando numa mansão, não importa onde você mora, importa o tempo que você tem. A questão é que a gente está tão escravizado que a gente não sabe o que fazer com o tempo se não tiver dinheiro. É ou não é? Por isso você corre muito atrás do dinheiro, achando que o dinheiro vai te dar. Mas o dinheiro ele pode te dar um monte, só que não te dá a criatividade para você saber o que fazer com o tempo. Já percebeu quanto mais dinheiro o cara tem, a tendência que mais gordo ele é? Por quê? Porque o dinheiro ele também te deixa letárgico. Quanto mais dinheiro eu tenho, menos eu cozinho. Quanto mais dinheiro eu tenho, menos de a pé eu ando. Quanto mais dinheiro eu tenho, menos eu me esforço para alguma coisa porque alguém vai fazer por mim. E a pergunta é até onde vale a pena uma vida assim? Então, invista no relacionamento. Invista. Posso te dar uma dica? Teus filhos. Você não sabe o que fazer com seus filhos? Vai na loja da Centauro, economize 6 meses, R$1.000 no bolso, vai na loja Centauro e compra tudo que eles puderem. Compra um longboard, compra um patinete, compra um patins, compra tudo do melhor, porque ninguém toca bem viola velha. Você nunca vai ver um grande músico tirando um bom som de uma viola velha. Sabe por que as crianças não sabem andar de skate? Porque o pai vai lá no mercado e compra um skate de mercado. Aí aquele skate ali, nem quem anda de skate consegue andar naquele skate, porque o skate não anda, ele é de mentira. Da mesmo jeito uma bicicleta. Ah, meu filho não sabe andar de bicicleta, mas você comprou aquele lixo ali, aquilo ali não é bicicleta. Aquilo ali é ruim, aquilo ali não tem rolamento, aquilo ali faz barulho, a hora que você vai frear ele não freia, é plástico no plástico. Não, vai lá e compra uma bicicleta decente pro teu filho, você vai ver ele andar bem de bicicleta. Vai lá e compra um skate decente, você vai ver que ele subiu no skate, o skate anda. Ele fala, nossa pai, tô andando de skate. Claro, o skate anda. Ah, mas Cal, não tem dinheiro. Claro, você gastou R$1.000, R$600 de parcela da escola, você gastou não sei quanto no material, financiando em 5 vezes o material, você gastou no uniforme e no final das contas você gastou um monte para os outros e para o teu filho que está todo dia ali na tua casa você não tem. Então acho que a gente tem que entender o que priorizar nesses relacionamentos. Equipe o seu filho para você passar horas com ele. Terceiro, nunca houve tanta gratidão na vida das pessoas. As pessoas elas estão passando a perceber o quanto os detalhes da vida são importantes. Eu costumo dizer que os prazeres da vida estão nos detalhes. Você compra um carro, você paga mais caro nele porque ele aquece o banco. Você compra um carro, paga mais caro nele porque esse carro aqui, quando você vira o volante, o farol vira junto. Mas vamos ser sinceros, você acha mesmo que precisa disso? Mas é um detalhe. E aí vai somando os detalhes e fala, cara, que sonho esse carro. O prazer da vida estão nos detalhes. As pessoas elas pagam mais caro pelo detalhe. Você vai fazer uma aliança. Nossa, mas essa aliança aqui tem um detalhezinho, não sei da onde, não sei do que. Já deu R$500 a mais de diferença. Se o prazer da vida está nos detalhes e você paga mais nos detalhes, por que você despreza tanto os detalhes da vida? Um almoço de domingo, quando você reúne toda aquela tigrada, é um detalhe da vida muito importante. Algumas pessoas elas odeiam, elas vão murmurando, elas vão
arrastadas. Um detalhe da vida é você fazer uma refeição, no mínimo, por dia, com todos os teus filhos sentados em torno da mesa, sem televisão, sem iPad, sem ninguém no celular. É um detalhe da vida que ou você prioriza, ou a vida vai te atropelar. Detalhe da vida é você acordar mais cedo e ter um tempo de reflexão só com você, sem a tua esposa falando na tua orelha, sem o telefone tocando na tua orelha. Sabe por que os milionários eles acordam sempre antes das 5 da manhã? Milionário acorda sempre antes das 5. Isso é um fator normal, é um fator incomum na maioria dos milionários. Porque às 5 horas até às 6 eles vão na academia, tomam um banho, tomam não sei o que. Das 6 às 8 eles começam a trabalhar. Eles começam o dia 2 horas antes do que o mundo acorda. 2 horas antes do que o mundo acordou, eles já falaram entre si, eles já fizeram reunião por telefone, eles já responderam e-mail, nenhuma secretária ficou ligando para eles, eles já fizeram aquilo que tinha que ser feito. Você consegue imaginar que se você fizesse nas primeiras 2 horas do dia tudo que você tem que fazer, você ia perceber o quanto das outras 6 horas do dia você sobrou? Faça esse teste. Comece a fazer o que tem que ser feito cedo, logo. E você vai perceber o quanto de tempo que você tem na vida e sempre fala que não tem tempo. Uma pessoa que fala que não tem tempo na vida é game over. Game over. Você devia ser tipo um multibilionário que tem 300 mil empresas para daí falar que você não tem tempo. Mas cara, o rico fala que não tem tempo. O pobre fala que não tem tempo. No final, será que a gente não tem tempo ou a gente não tem gestão? Será que a gente não tem tempo ou será que a gente está equivocado quanto ao que a gente deposita de energia? Se você vai dormir de madrugada porque fica no celular, hoje fiquei até 2 da manhã no celular. Que droga. Por quê? Porque eu estava querendo procurar as roupinhas de motocross pro Taylor no OLX e no Marketplace. Roupinha, capacetinho. Comprei uma moto pro Taylor de motocross. Ela chega quarta-feira. E ele tá doido já para acelerar. Eu falei, putz, a moto vai chegar, ele precisa da roupa, ele precisa do capacete, da bota. Porque eu não vou poder trazer a moto aqui para ele ficar olhando a moto, né? Então ele vai ter que pegar essa moto e já dar uma acelerada aqui, ó. Comprei umas 50 cilindradas para ele, uma moto de motocross. E aí eu fiquei até 2 da manhã. Hoje eu não consegui acordar às 7 horas. Na verdade eu consegui. Mas eu olhei, 6 graus, tava quentinho, no cafofo, gostoso. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Daí às 8 horas eu acordo. Aí deu 8, daí deu 9, eu fiquei mais de 1 hora. De 10 em 10 minutos eu desligava o snooze, aquele negócio lá. Snooze, é. E aí tomei um café com a Aline e agora eu tô vestido de roupa de corrida aqui porque eu vou sair dessa live aqui, eu vou ter que fazer a corrida agora, mas já perdi minha produtividade. Já tô me sentindo improdutivo, porque isso vai afetar minha tarde. Então, a gente precisa voltar a valorizar os detalhes da vida. Detalhes da vida. Cozinhar em casa é um detalhe da tua vida que você não pode deixar nenhum dinheiro te roubar disso. Cozinhe em casa, faça uma comidinha boa, sente com as pessoas, traga pelo menos 2 vezes por semana uma outra família para cear na tua casa. A gente vive num isolamento social porque a gente perdeu a habilidade de congregar as pessoas em casa. Então você não tem dinheiro para ir no restaurante, você não sai com ninguém. Mas quem diz que para você se relacionar com alguém você precisa ter a porcaria do restaurante? Você não precisa ir no restaurante, porque é estupidez ir no restaurante com 3 filhos e gastar horrores de dinheiro. Eu olho hoje assim e falo, cara, eu não vou deixar 200 conto naquele restaurante para 2 horas que a gente sentou lá. Aliás, hoje eu vou no mercado e eu fico de consciência pesado que custou R$300 a compra. Mas quando eu olho a compra com R$300 e olho o que eu comprei, eu falei, não vou economizar. Se tem um lugar que eu e você a gente não pode economizar é no mercado. Não economize no mercado. Opte por um mercado, obviamente, com preço melhor. Tá? Aqui tem o Max, tem o Atacadão, tem o Mufatão. Beleza, procure o melhor mercado. A moda é pagar menos, guarde isso. A moda nunca vai sair de moda pagar menos. Então, pague menos.
Só que não economize no mercado. Não se prive no mercado. Não chegue no mercado e fala assim, não, vou economizar nisso, naquilo. Tá, beleza, mas de noite você vai no cachorro quente. Aí você vai deixar R$80 num cachorro quente. É melhor você, né? Eu tô falando eu com 3 filhos, no caso, né? O cachorro quente que eu vou aqui é R$15 o alcatra que eu como. Na verdade, não vou lá nem porque é cachorro quente, é pão com carne, praticamente. Não curto muito cachorro quente. Mas aí, não se prive naquilo que você deveria extrapolar e se prive naquilo que o contexto social diz que é bacana, é cool. Não é bacana. Eu tenho o costume de fazer muito churrasco aqui em casa. Semana passada eu fiz 7 churrascos em uma semana. Era churrasco atrás de churrasco atrás de churrasco. Chegou uma hora assim que eu comi um churrasco hoje, eu só ia jantar amanhã à noite, assim. Porque eu tava falando, cara, é muita carne. Só com R$100 você faz um churrasco para 4 pessoas, mais as crianças em volta. Aí a pessoa fala, nossa, todo dia fazendo churrasco? Não, mas qual que é a diferença de pagar uma pizza de mussarela gordurosa, pingando, que todo mundo come e fica sonolento, ou de você comprar uns contrafilé ali com osso, sem osso, depende, né? E você sentar as pessoas ali, tomar um bom suco de uva natural, um bom vinho e trocar uma ideia de 3 horas. Segredo de estado. Em tempos de crise, faça mais churrasco. Você vai ver o quanto isso faz bem para a tua vida. Olha esse texto aqui, ó. Tem um texto bacana que fala sobre isso. Cadê o texto? Comer, beber. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Comer, beber. Aqui é sul, entendeu? Comer, beber. O Ciro que gosta de falar comer, beber. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem das mãos de Deus. Cara, o cara está no meio de uma deprê. Se você ler Eclesiastes 2, lê esse texto depois. O cara, ele tá de cara, ele tá assim, ó, pensa num cara derrubado. Ele começa falando aqui, ó. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. O cara já estava de cara já, porque ele ia morrer e todo mundo ia ficar com as coisas dele. E quem pode dizer se será sábio e astuto? Contudo, ele terá domínio sobre o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Mas isso também é vaidade. Então ele está dizendo aqui, ó, deixar herança para um filho é vaidade. Não é sabedoria. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Herança é grande mal. Se você acha que tem status em você deixar um patrimônio, você deixar um testamento, deixar para o teu filho, isso é vaidade. Isso é grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. E aí ele vai falando que é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade, ter muitos camelos é vaidade, ter muitas mulheres é vaidade. Chega um ponto que o cara olha e fala, beleza, tenho tudo, mas falta tudo. E aí existe uma coisa que ele diz, mas eu vi que isso vem das mãos de Deus, isso não é vaidade. Versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho.
No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. As pessoas sentam na tua mesa, precisa vir das mãos de Deus. As pessoas que come, bebe e goza do trabalho. Para mim, eu experimentei isso. Para mim não tem nada mais profundo do que alguém chegar na minha churrasqueira, eu abrir um bom vinho, essa pessoa sentar comigo e a gente passar 3 horas se encorajando, se inspirando, conversando, falando sobre as coisas do céu, sobre os sonhos da terra, falando sobre os próximos passos, falando sobre as visões. Esse é um dos segredos do meu ministério, esse é o segredo da minha igreja. Pois separado desse, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, o que pode trazer alegria para você, senão uma refeição com quem deveria estar sentado com você? A questão é que a gente não tem essa pessoa, essa ceia, a gente não tem alegria de sentar junto só para comer, e a gente precisa começar a se alegrar indo para Disney, a gente tem que se alegrar comprando um carro melhor, a gente tem que se alegrar tendo um corpo mais magro, a gente começa a querer se alegrar com outras coisas porque falta o trivial, e o trivial é você sentar com quem você ama, comer e beber, fazendo com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso aqui, gozar o bem do trabalho, vem da ideia de deleitar-se, descansar. Você olhar para trás e falar assim, tá plantado. Você olhar para trás e falar, tá colhido, deu certo. É você celebrar os resultados. Só quem não tem resultado não tem por que sentar. Quem não trabalha não tem o que comer. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Agora segura na cadeira aí que você vai ver o que vem esse texto aqui. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Cuidado com sua relação com o trabalho. Deus está dizendo aqui, aos pecadores, Deus lhes imputa trabalho para que eles trabalhem, ajuntem e amontoem, a fim de Deus dar para aqueles que agradam a Deus. Sabe qual que é o meu e o teu trabalho? Eu fiz uma palestra que eu falei sobre 8 chaves de inteligência financeira. E essa aqui é uma das 8. Eu e você, a gente precisa entender uma mentalidade celestial para tocar nas coisas terrenas. A gente precisa ter uma inteligência na 4ª dimensão para a gente saber trabalhar nas 3 primeiras dimensões aqui na Terra. O nosso trabalho é agradar a Deus. Se Deus se agrada do que você faz, Ele vai te remunerar por isso. Um amigo meu falou aqui para mim, Cal, você pode perder o seu emprego, mas você nunca vai perder o seu patrão. Você pode ter um canal de renda comprometida, mas você nunca vai ter a sua fonte de renda ameaçada. Não, sua fonte de renda é uma só, canal de renda tenho vários. Eu hoje, Cal, tenho pelo menos 5 canais de renda, 5. Uns dá mais, outros dá menos, esse mês um seca, o outro triplica, o outro aparece. Você pode ter muitos canais de renda, mas você tem uma fonte de renda e essa fonte não seca. Você tem muitos trabalhos, mas você não tem um patrão, um chefe. Teu chefe é o teu Pai Celestial. E a Bíblia, ela promete aqui, ó, eu estou lendo Eclesiastes 2, debruça teu coração nisso. Você vai parar de achar que as coisas vêm do teu trabalho. Não vem do teu trabalho. Trabalho é consequência de quem agrada a Deus. Trabalho é consequência daqueles que agradam a Deus. Qual é o nosso trabalho, Cal? Agradar a Deus. E aí você vai perceber que Deus te remunera quando você pega teu filho e vai dar uma volta na quadra com ele. Mesmo que você deveria estar no escritório. E você se sente improdutivo, porque a pressão social vai falar assim, você devia estar lá. Você não está trabalhando. Ah, eu não estou trabalhando, mas andando uma volta na quadra com meu filho é o quê? Eu aprendi uma coisa na vida. Guarde a frase, Deus se agrada disso.
Responda para as pessoas, afirme para as pessoas assim, ó, ei, Cal, Deus se agrada disso. Quando alguém pega e escreve Cal, comprei um carro novo, escreva para eles, Deus se agrada disso. Cal, eu consegui comprar minha casa, Deus se agrada disso. A gente deveria basear a nossa vida naquilo que realmente agrada a Deus. O que não agrada a Deus a gente deveria largar, parar de perder tempo. Vocês estão deixando de viver. Precisamos urgentemente amparar toda a nossa vida em uma coisa só: fazer o que agrada a Deus. Tenho 40 segundos aqui, a live vai cair. Eu vou voltar e a gente vai orar. E aí você vai contar um pouco pra gente o que você entendeu. Nos comentários você vai escrever o teu insight de hoje. O que realmente entrou aí, o que você pegou de hoje aqui. Eu falei sobre três coisas que eu estou vendo que a humanidade está caindo para cima. Gratidão pela saúde. Valorização de relações que ela perdeu a noção que ela tinha. E terceiro,